autismo entrou na nossa família com o Pedro, não é? Quer dizer, lá se vão quase 20 anos. Foi um choque. A gente ouviu pela primeira vez a palavra autismo em 2001, quando o Lucas tinha quase 2 anos de idade. A gente soube do diagnóstico do Pedro, que é o nosso filho mais velho, num susto. Você recebe um diagnóstico que você fala, e no dia seguinte o que eu faço? Você tem 2 opções, você pode ficar triste, ficar em luto, como eles falam, por muito tempo, mas a gente falou, esse não é o caminho, a gente precisa amanhã acordar e saber o que fazer. Nenhuma criança autista ou nenhum adulto autista é igual, cada um é diferente, cada um tem o seu jeito. Tem dificuldade de comunicação, tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de reação ao ambiente. Então, essas, digamos, são 3 coisas básicas, né? Tem que conhecer o seu autista, né? O autista que você tem em casa, para daí, efetivamente, ver o quanto que ele está afetado nessas várias áreas. É uma das piores notícias que você pode dar. Eu tenho uma conduta que é dividir com os pais ou a certeza do diagnóstico ou as dúvidas com relação a ele. E aí, imediatamente vem a pergunta, quer dizer, mas ele vai falar? Ele vai frequentar uma escola regular? Ele vai ser independente? Ele vai poder entrar numa universidade? E aí você tem que ter a honestidade de dizer que não sabe. Você recebeu o diagnóstico do autismo, você está recebendo um rótulo que não te diz nada. Então a gente aprendeu que para entender os meninos não adiantava ir atrás de informações gerais, a gente tinha que ir atrás do o que acontecia com eles mesmo. O Pedro, ele sentou com 5 meses, ele engatinhou atrás da cachorra que ele adorava e ele andava de cruzar o quarto com 11 meses. A gente percebeu perto dos 2 anos de idade que ele dava 3 passos e caía no chão. Dava 3 passos e caía no chão. Ele falava mamãe, ele falou mamãe com 1 ano, ele falava Lola, que era o nome da cachorrinha. Ele abanava tchau, era lindo, ele era um bebê sorridente, até lembro que ele gosta de fazer piada. E a gente saía na rua com o carrinho com ele e todo mundo falava, nossa, que bebê sorridente. E ele falava sorrisonho, ele não tem dente. Então é uma piada que marcou bastante, quer dizer, ele sorria, ele era uma criança que olhava tudo, era um bebê que sorria muito. E era uma coisa que, de repente, a gente viu que era aquela criança que tinha perdido toda a expressão facial. E a gente não sabe onde se perdeu, né? Dentro do espectro do autismo, eles são muito diferentes. O Luiz é completamente diferente do Pedro. O Pedro tem características clássicas e tudo mais. E o que a Marie falou é importante, que todo mundo se atenha ao que a criança faz. E, na verdade, não é esse o importante. É o que ela não faz. Como muita gente pergunta, ele fala ou não fala? O Luiz falava desde 1 ano e meio, falava frases, fazia perguntas, mas nenhuma com a intenção de se comunicar. O maior problema dele hoje é a ansiedade, ele é recebido na escola, a escola não consegue entender as dificuldades dele, ele está numa escola particular, mas a escola não consegue entender as dificuldades dele de ansiedade, ele detesta ir para a escola. E a escola não percebe que ele detesta ir para a escola, então é um jogo super difícil. Ele de aniversário, eu falei para ele, você pode escolher o programa que você quiser, que a gente vai fazer à tarde com você. E ele falou para mim, eu quero não ir para a escola. Qual que é o ambiente próprio da infância na modernidade? É a escola. Um pouco no paralelo, digamos, com o adulto. Que foi todo o pensamento um pouco da luta antimanicomial, né? Você excluir, né, do contato com os outros, com os semelhantes, traz um malefício grande, que é depois a recuperação disso. Como é que você inclui se você só está excluindo? Você não consegue incluir numa escola se você não incluir na sociedade inteira. Como que você vai incluir uma criança Asperger que não sabe se defender, que não sabe ler os códigos sociais? Isso vai ser massacrado, não é? Como é que é isso? Então, antes de você incluir uma pessoa assim, você tem que preparar toda a escola, você tem que preparar a sociedade. Isso é uma coisa muito grande, não é com uma canetada que se resolve isso. Quando o Pedro
Entrou na escola com 13 meses, né? Não bateu um mês, né? Na escolinha, na primeira reunião de pais e mestres, a professorinha falou assim, olha, tem alguma coisa errada. Ele não interage, porque aí, lógico, ele entrou numa classe que tinha 8 crianças. E aí ele destoava, completamente, né? Sempre que você faz um diagnóstico baseado no que não está dentro do normal, é mais precoce. Porque um bebê com tantos meses tem que fazer isso, um bebê com tantos meses tem que começar a falar, tem que fazer... Se não está fazendo isso, para lá, tem alguma coisa errada. Porque nessa idade ele já deveria estar começando a fazer isso. Uma criança começa a ter aqueles comportamentos típicos mais tardiamente, com 2, 3 anos, que são uma espécie de resposta aos déficits que já vem apresentando desde o nascimento. Ou então, depois de um ano e pouco e tal, né? Quando eu era mais novo, que a gente saía a família inteira, assim, saía junto com o Pedro, eu tinha um pouco de vergonha, né? E era uma coisa meio irracional, assim, porque, na verdade, é o diferente, é meu irmão, em casa não tinha problema, mas sair era um pouco... Porque eu sabia que as pessoas todas iam olhar, e era uma coisa até de timidez, né? Depois de um tempo, isso durou até alguns anos, assim, talvez. Depois que eu vim morar aqui, que eu fiquei mais próximo, falei, é assim, vai ser assim, pode melhorar, pode piorar, as pessoas vão olhar sempre. Então, na verdade, essa coisa de vergonha é bobagem, né? E foi aí que eu comecei a não ligar mais para o que estava acontecendo em volta, a me ligar neles. Eu sempre tinha poucas amizades na escola, eu era tão diferente assim. Eu só conseguia mais fazer amizade com 2 pessoas, assim. Alguns me estranhavam, achavam que era diferente. Essa coisa toda. Sempre tive confusões. Eu ainda sou diferente de todo mundo, mas... eu me acho normal. Como os outros. A melhor escola é silenciosa, é pouca gente. Aí eu me concentro melhor. Escola grande não. Fico toda perdida. Aí eu tenho uma turma de amigos que se fantasia de bichos, que chama furry. A gente só fantasia pra gente ficar brincando com as pessoas, alegrá-las, abraçá-las, animar as crianças. Alguns têm medo por causa dele. Fico com pena. Aí eu abraço eles. É como se eu estivesse em outro mundo. Que eu viro um monstro, um bichinho bonitinho. E eu tento ser bonzinho com os outros. Às vezes eu falo que eu não machuco, que eu não sou bicho papão. Quando ele chora, eu tento mostrar meu rosto pra ele se acalmar. Mas é legal. O Lucas, se você olhar para ele, é perfeitamente normal. Não tem nenhuma deficiência, nenhum traço. Mas as crianças, por ver que de fato não tem nenhum traço, acabam até tirando sarro. E ele vem com muita dificuldade na escola e sofrendo bullying, ainda pelo fato de ser autista, por ter uma falta de esclarecimento da própria sociedade, das crianças, dos pais, e de não saberem lidar com a situação. Nossa, quando eu recebi o diagnóstico do Davi, pois imagina só, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, poxa, pode um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? Já temos o desafio do Lucas, aí vem o desafio do Davi, e terapia é caro, como eu te falei, tudo é muito caro, nada é de graça nesse mundo. Eu fiquei em estado de choque, porque aí você começa até meio que ter uma autocobrança. Poxa, será que o culpado sou eu? Será que o problema sou eu? Será que está no meu DNA? O que é tudo isso? Você não começa a entender um monte de coisa. Parece que caiu, né? Eu perdi o chão. A gente passa por várias fases. A fase do choque, a fase do choro, a fase da negação, depois da aceitação e da sua atitude. Então a gente aprendeu a lidar com a questão com uma outra perspectiva, um outro olhar. Não com uma coisa negativa, mas como um desafio a ser vencido.
autismo. Para ajudar, é preciso entender.